anos eu trabalhei desde a Rádio Educadora, que foram só 2 anos, e 33 na Rádio Timbira. E encerrei a minha carreira, eu digo encerrei minha carreira porque eu não trabalhei mais em rádio como o diretor-geral da rádio. Eu diria que a chama realmente apagou. E no momento que a chama apagou, eu decidi realmente me afastar do rádio. Mas enquanto ela estava acesa, o rádio era para mim visceral, estava no meu sangue, na minha alma. Me dediquei com simplicidade, com humildade, porque acima de tudo eu tinha um público que me ouvia e esse público eu tinha um respeito muito grande por ele. Quando eu ia trabalhar na rádio, desde o começo mesmo, eu sentia aquela vontade, aquele desejo de chegar e trabalhar. Eu tinha a visão que diante realmente do rádio, tinha um público que realmente que me aplaudia, que me adorava, que me respeitava. E aquilo ali todo dia renovava essa chama. E isso era importante. Até que um certo dia eu senti que estava se apagando aos poucos. E como de fato se apagou. Aí eu, em respeito a todos os meus ouvintes, aqueles realmente colegas que se dedicavam muito ao rádio, eu preferi realmente me afastar do rádio. Na realidade, são as músicas da década de 70. Era realmente um público jovem, né? Como também eu era jovem, né? E tinha umas músicas, talvez as melhores de alguns séculos, né? Porque a década de 70 foi uma década fabulosa, assim como a década de 80. Então, aquilo me motivava bastante para que eu chegasse lá e fizesse realmente o melhor de mim. Foi em 1969, em setembro. E curioso é que quem me deu essa força, ele sabe, né? Foi um colega de rádio, J. Alves. Ele me incentivou e me avisou que havia um concurso na Rádio Educadora. E eu fui lá e deu realmente tudo certo. Nós estudávamos junto no Getúlio Vargas, nós fazíamos o científico, eu e ele. Quando chegávamos lá, não se falava, era um trato, não se falava em rádio, falava-se em futebol, em tudo, só não em rádio. Ele não comentava que eu estava bem, que não estava bem, e vice-versa, não falava nada. Trabalhar em rádio era muito difícil, porque havia realmente uma restrição, um certo preconceito com os radialistas, né? Não sei se você sabia disso, soldado, radialista. E, por coincidência, a gente foi, aos poucos, exatamente na minha época, se qualificando e dando realmente uma outra ideia de que era o rádio, né? Que era o radialista. E assim, realmente, muitos dos meus colegas fizeram o 3º grau e valorizou mais a classe. Os 2 segmentos da sociedade que não eram muito bem vistos, porque realmente eles diziam que era namorador e tal, outros diziam que era não sei o quê, e aí eles criaram realmente essa barreira. A sociedade, que aliás que a sociedade de São Luís, ela era muito fechada e continua até hoje, né? Um pouco fechada. E aí realmente foi que passamos a nos qualificar, nos valorizar, não dar realmente calote nas coisas, entendeu? Que havia realmente muitos colegas que bebiam, largavam as coisas pelo caminho, aí passou realmente a se respeitar mais a classe, porque já estava realmente sendo qualificado, que eu estou te falando, já formado em comunicação, muitos colegas em comunicação, em direito, eu pelo menos me formei em direito, muitos colegas, o J. Alves se formou em comunicação, Edir Garcia em comunicação, foi todo mundo da difusora logo foi um dos primeiros a se qualificar nesse sentido. E hoje é a coisa mais normal a pessoa realmente ser radialista e já ser formado mesmo em comunicação. A despeito de que o STF decidiu que não era necessário o curso superior, né? O rádio também tinha essa vantagem, era aberto. Os programas como o meu, de Floresvaldo Souza, trava todas as meninas que também gostavam do programa. E aquilo era fantástico, eu gostava muito. O Certo ele também gostava, né? O Floresvaldo. Também teve outro também, outros colegas também que era aberto, tipo um auditório, entrava todo mundo e a gente ficava cercado e elas ficavam admirando aquele momento interessante, né? A gente estava no ar e tal. Algumas achavam que, se baseando pela voz, eu era realmente um galã. E na realidade não era nenhum galão de tinta, né? Mas era interessante, né? Isso aí. Aquela perspectiva da pessoa que tinha esse cara com essa voz bonita, no mínimo tem 1,90 m, 1,80 m, sei lá, e na realidade não era nada disso, né? Via Zé Branco, aquela vozeirão também, tá, rapaz, esse homem é um galão, né? E de fato era um galão, não era galã, né? A gente ficava empolgado e talvez realmente escolhesse aquelas que os nossos olhos, quer dizer, os meus olhos achassem interessante, mas não
não tinha essa vulgaridade, entendeu? Porque tinha que ter o respeito, porque também, se não houvesse esse respeito, complicava também a nossa vida, né? E de forma que assim que eu fazia. Assim como eu entrei humilde, eu também saí humilde, com respeito ao meu público, entendeu? Eu fui convidado por diversas vezes para trabalhar em jornal, falar sobre rádio, eu era representante da RCA, discos, sucesso, essas coisas, mas eu sempre realmente fiquei na minha mesmo como radialista. Eu gostava de estar lá dentro, porque lá, ali no jornalismo é que saia as fofocas, não sei se você sabe. Eu me reunia lá, ficava só ouvindo e conversando com meus amigos do jornalismo. Na Educadora eu tive 2, na Timbira eu tive 2 também, 2 programas. Eu fiz realmente. Aliás, que eu também tive o privilégio, eu não esqueço nunca, é que eu cheguei a fazer também um programa que era inesquecível, que é Timbira Faz Amigos, que Elbert Teixeira fazia, né? E eu fiz várias vezes também Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite. Era muito bom o programa, era conhecido, né? Atravessou décadas e Elbert Teixeira era fantástico. À noite não tinha realmente nenhum entretenimento aqui em São Luís, não tinha realmente boate, não tinha os restaurantes, a não ser realmente o Senado, que era ali na João Lisboa. O Senado que a gente chamava aqui, e um Senado privilegiado, frequentava Luiz Rego, os políticos do Maranhão, e gente famosa mesmo que frequentava ali naqueles abrigos que tinha o 1 e o 2, né? E como não tinha nada disso, as pessoas dormiam cedo, ficavam em casa, e Timbira Faz Amigos vinha para acalentar os ouvintes com músicas realmente românticas, maravilhosas e bem escolhidas. E isso realmente era uma audiência fantástica. E ele realmente, que comandava o programa, tinha um estilo extraordinário. Quando eu entrei na Rádio Educadora, tem uma curiosidade, né? Entrou comigo Jair Vasconcelos. E, por coincidência, eu fazia o programa de forró e ele passou a fazer o programa de música comum. Mas o professor Nascimento, da universidade, achava aquilo estranho. Como é que Edivaldo faz um baião e o outro lá que não tem nada a ver com música nova, fazia música nova? Ele mesmo, diretor, que não entendia nada de rádio, né? Aí ele trocou. Aí ele fez um sucesso enorme. Foi logo para a difusora, foi colocado para a difusora. E eu fui para Timbira, cada um como outra emissora. Teve um episódio interessante, Cidinho, do IASIS, ele deu aula, cedeu a escola dele, o IASIS, para todo radialista frequentar, para poder exatamente evitar esses micos. E eu confesso que eu cometi algum deles, era normal, né? Porque como é que eu ia falar realmente do inglês, que às vezes surgia um cara que... David Bowie, então, por exemplo, surgiu do nada lá e a gente tinha que mandar brasa, né? Tá entendendo? E aí eu ainda fiz, o J. Alves fala inglês por conta disso, fluentemente, por conta disso. Ele fez, e parece que teve mais uns 2 que tentaram. Agora eu, Flores, aquela turma tudo desistiu. Na realidade, nós queríamos outra coisa, né? Eu tinha outra paixão, outro sonho, o direito. Aí eu fui buscar. No momento que eu larguei o rádio, eu senti outra chama, que era realmente o direito. Aí que é interessante, saiu uma turma de colega meu de rádio, tudo para fazer direito, junto comigo. Foi Douglas que largou, Neres Pinto, um monte mesmo de radialista. E aí, Leonardo, que era do presidente do sindicato do jornalismo, né? Jornalistas, e outros tantos que eu não me lembro no momento. A paixão pelo rádio não se compara. O rádio é emocionante, inesquecível. Eu começaria tudo de novo hoje, tudo de novo. É muito bom. É uma coisa, sabe, que você ainda recebe dinheiro, já não devia nem receber dinheiro, mas você dali pago para você realmente se divertir. Isso que é interessante, né? O grupo não era muito unido, porque havia realmente uma rivalidade. Quem era da difusora e da Timbira, aquilo era terrível, né? Mas muitas regras foram quebradas, porque eu cheguei a trabalhar na Star Publicidade, né? Da difusora, e não tinha ninguém assim que dissesse, não, Edivaldo não pode entrar aqui, não pode. Quer dizer, mas havia realmente uma competição muito ferrenha. Nós éramos tão unidos, rapaz, ali na Rádio Timbira, ali nós éramos unidos, a gente ficava conversando horas e horas. Mas a gente sempre tem umas pessoas que a gente gostava mais. Eu gostava mais de Elbert Teixeira.
Elvio Teixeira, que também era folclórico, uma voz fantástica, maravilhoso, bebia demais, teve problema, fumava demais, teve problema de câncer da garganta, morreu. E por coincidência, talvez a maior audiência do Maranhão, eu não estou falando no dia de hoje, que a gente bota na internet, na web, e vai ter mais de 100 mil, né, ouvintes. E ele morreu sozinho lá em Teresina. O único que estava presente lá para poder realmente enterrá-lo foi eu. Havia até uma coisa assim de bastidor, havia realmente uma divergência, não sei se era pessoal ou se era profissional, e de Canarim com Edivan, né? Aí eu disse, mas não pode, rapaz, os caras tão amigos meus e tão distantes dessa confusão, né? Aí eu chamei os dois lá no gabinete, e está falando, porque o Canarim era radical, e Edivan era mais controlável, era mais acessível, né? Aí eu reuni os dois e tal, saíram, deram a mão, tudinho. Aí, tá tudo resolvido? Tá tudo resolvido. E já saíram mal de novo. E eu acho que aquilo era que é radical, né? Pô, tava falando exatamente, tu não colocava no eixo, a gente não coloca radialista no eixo. Ele nasce realmente assim, né? Cheio de coisas, cheio de problemas, né? Para poder ser radialista não pode ser um cara muito calmo, muito sereno. O Zé Branco, por exemplo, é sereno, mas também tem realmente o lado dele também, né? De radialista, que se dizia antigamente. Cada um tinha um lado de radialista. O Zé Branco, muito gozador. O Zé Branco era um perigo. Por exemplo, tu fosse casado, né? E tivesse uma namorada, meu amigo, fosse chegando lá, sabe, sendo do nada, ele chamava e dizia assim pra ti: ah, meu amigo Fernando chegando, já veio do namoro, né? Tá, e tua esposa estivesse ouvindo, eu cansei de correr para desligar o rádio lá do carro, porque quando eu via que ele ia falar de mim assim, e alguém estava me dedurando por lá, eu tinha que desligar. Quando eu fui realmente ser diretor da Rádio Timbira, já estava realmente começando a me programar para largar o rádio. Quer dizer, eu que tinha sonhado ser só o modesto radialista, encerrava minha carreira exatamente sendo um diretor da rádio. Porque, né, a Rádio Timbira é do Estado, né? Como você sabe, tinha que ser através do governador. E aí eu já conhecia quase todos eles, né, da minha época. Aí eu fui trabalhar com o governador Fiquene. Eu preferi realmente ir para a rádio do que entrar nesse lado assim do executivo, entendeu? Que esse aqui era mais o meu lado de rádio. Eu preferi esse lado aqui, encerrar por aqui. Profissional, quando ele realmente não cria nenhum problema com os colegas, ele tem um respeito, ele vai ter um respeito pelos companheiros todos, e é fácil ser um gestor nessa circunstância. Humilde, como eu estou te falando, e eles também me respeitavam, e foi bom dirigi-los por alguns meses, por 11 meses, 12 meses no rádio. Aí eu larguei definitivamente o rádio. A Educadora sempre foi uma rádio, e se tu realmente analisar, eu entrei em 69 ou 68 de setembro, era já o regime militar, né? Que a igreja fazia realmente uma campanha também muito perigosa na época, entendeu? E eu convivi permanentemente com a Polícia Federal. E sabe por quê? Eu fazia um programa na Educadora, que antes de começar meu programa, o programa era de Elcio Silva, que tocava o pau. Aí eu, quando via, eu estava entrando, né, o exército com metralhadora, querendo saber quem estava antes e tal. Era uma confusão danada. E outra coisa também, eu fazia uma crônica do Monsenhor Eider, de Viana. As crônicas, meu amigo, rebentava quando eu pensava que não lá estava realmente a Polícia Federal lá. Mas foi uma época que a gente também, tanto é que eu, para poder driblar um pouco a Polícia Federal, meu programa eu dizia: alô, juventude entusiasta e idealista de minha cidade. Era a única coisa que eu podia dizer, porque eles estavam, às vezes, com o rádio enorme ouvindo a gente, entendeu? E eu tinha que ter muito cuidado naquela época. E olha que eu estava perto também de Radiotelino, daquela turma toda, Elcio Silva, que também tocava o pau no exército. Rapaz, era uma confusão perigosa. Mas graças a Deus não deu nada não. Padre
passaram muita gente pesada aí. Aí eu fui para a Rádio Timbira, que é exatamente o oposto. Não tinha problema nenhum com ninguém, entendeu? É governo, né? Tem 2 programas que eu gostaria de fazer. E era do passado. Um era Timbira Vai à Rua, que pode ser qualquer outra emissora, para tu ver a ideia que era interessante. Timbira Vai à Rua foi apresentado por Dr. Luiz Chung, que era juiz e era colega radialista também do Chung. Por que ele dizia que Timbira Vai à Rua? Ele, da rádio do governo, da Rádio Timbira, né? Ele ia ver tudo que o povo estava querendo saber, reclamar, para que ele pudesse passar para o governador da época. Era interessante porque você chegava, por exemplo, numa periferia dessa, muito buraco, sem nenhuma estrutura, e as pessoas reclamavam. Essa reclamação tinha realmente direto uma ligação com o palácio. Eu achava interessante. Porque aí era uma realidade. Não tinha negócio de puxar saco, não. Olha, o governo tem que providenciar isso, está dando isso, aquilo outro. O outro era de Mário Leonardo, uma voz belíssima que ele tinha. Era em cada canção uma história, também era muito bonito o programa. Ele programava, sabe, uma história bonita, triste e colocava uma música pertinente à história dele, entendeu? O Rui Dourado, ele é um talento mesmo, sabe, marcante para o rádio. Ele fazia realmente um programa policial com a mesma competência que comentava um jogo, com uma produção exclusiva, ele mesmo que fazia as produções dele. E interessante as produções que ele mesmo fazia, entendeu? Trabalhou no jornalismo também. Ele fazia reportagens policiais. É uma enciclopédia, que eu acho. E um homem dedicado e que valorizava sempre realmente o rádio. O Canarinho é uma pessoa de um caráter realmente invejável, amigo de todo mundo, entendeu? E competente, um outro profissional também maravilhoso. O Lauro Leite, ele é também fantástico, uma voz linda. Ele praticamente, em termos da época que não se falava em mídia, as maiores mídias que ele fazia, aqueles que naquela época antiga chamavam de... Não tinha um nome que eu me esqueci. E ele gravava aquilo, lia. No jornalismo, não tinha ninguém que fizesse igual a ele. Podia ter igual, como Coimbra, filho, Almeida, filho, mas melhor jamais. Ele era muito bom. Porque a diferença é que ele lia, gravava o texto e não precisava nem ficar olhando toda hora, fazer uma interpretação do noticiário. Um monte de gente competente, sabe, competindo direto na audiência, no Ibope, e era só gente boa mesmo. E assim eu vivi realmente, ainda recebi dinheiro, ainda ganhava dinheiro para viver essas alegrias todas.